Vamos ao quinto vídeo da nossa aula 4. Vamos falar de isomorfismos e automorfismos de espaços vetoriais. Bem, o isomorfismo de um espaço vetorial U em um espaço vetorial V é uma transformação linear F de 1 em V que é bijetora. É simplesmente isso. Um isomorfismo F de U em U, ou seja, um isomorfismo entre um espaço vetorial e ele mesmo, é um automorfismo de U. Vamos aos exemplos. O operador idêntico, aquele que ele vai de U nele mesmo, dado por I de U igual a U, ou seja, ele pega o elemento e associa ao próprio elemento, esse operador idêntico é naturalmente um automorfismo de U. Bem, não é difícil verificar que é bijetor e que é transformação linear, então eu não vou fazer isso neste exemplo. Exemplo 2, a transformação linear do R2 no conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 1, dada por f de xy igual a x mais xy vezes t, é um isomorfismo. Bem, pensem nisso como um exercício, tá? Suponha que eu pedisse a você para mostrar que esta transformação linear aí é um isomorfismo. Na verdade, eu vou fazer mais que isso, vou mostrar também que é uma transformação linear. Então pense em um exercício em que pedem para mostrar apenas que essa aplicação é um isomorfismo. Então você teria que mostrar primeiro que é uma transformação linear e mostrar também que é bijetor. Então resolver o exercício é dar todos os passos que nós vamos dar a seguir. Então, de fato, sejam x1, y1 e x2, y2 pertencendo ao R2. Então, quando a gente vai calcular f de x1, y1 mais x2, y2, a gente vai estar calculando f desse par aqui, porque a soma em R2 se dá dessa forma, coordenada a coordenada, o x1 somado com o x2 e o y1 somado com o y2. Agora a gente usa a função, a definição da função, como ela foi definida. Ela isola a primeira coordenada, que no nosso caso é x1 mais x2 aqui à frente, então fica x1 mais x2, depois mais aqui, e depois dentro do parêntese está a soma das duas entradas. Então, x1 mais x2 somado com y1 mais y2 é o que temos dentro do parêntese. E isso tudo está multiplicado por t. Então, a ideia agora é reorganizar isso daqui. Então, vamos reorganizar. A gente fez da seguinte maneira. O x1 a gente deixou à frente, o x2 a gente deixou à frente. Agora o t, como ele está multiplicando esses 4, a gente colocou ele multiplicando x1 mais y1 aqui primeiro, e depois colocou o t multiplicando x2 mais y2 aqui. Então veja que de fato o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, só que organizado de maneira diferente. A questão é que essa organização nos faz ver que essa primeira parte aqui é f de x1, y1, e essa segunda parte é f de x2, y2. Então nós chegamos ao que queríamos, né? Para mostrar que é uma transformação linear, precisávamos mostrar que f desse par mais esse par é igual a f do primeiro par mais o f do segundo par, ou seja, f da soma é a soma das f's, é a primeira parte da demonstração de que de fato é uma transformação linear. Vamos à segunda parte. Agora tomamos α pertencendo a R e tomamos um par xy em R2. Então vamos calcular f de alfa xy. Ora, alfa xy é a multiplicação por escalar lá do R2. Então a gente multiplica coordenada a coordenada. Então a gente tem alfa de alfa x e alfa y. Ora, aplicando então a definição da nossa função, isola primeiro o x, né, que no nosso caso é alfa x, e multiplica por t a soma das duas entradas, ou seja, alfa x mais alfa y, como é a definição da nossa função. E agora a ideia de novo é reorganizar para ficar da forma que a gente pretende. Então a gente observa que alfa multiplica x aqui novamente e alfa multiplica y aqui. Então a gente coloca o alfa em evidência, multiplicando o x novamente e multiplicando o y. Só que aqui também é multiplicado por t, então a gente coloca o t em evidência. Então, de fato, aqui você vai ter alfa x, que está lá, depois você vai ter alfa x e o t também multiplicando, e depois você vai ter alfa y com o t multiplicando. Portanto, o que está escrito aqui, de fato, é o mesmo que está escrito aqui.
Só que escrito dessa maneira, a gente consegue ver que isso é alfa vezes f de xy. Então a gente concluiu que f de alfa xy é igual a alfa vezes f de xy, que é a segunda parte. Então até aqui nós mostramos que f é uma transformação linear. Nós queremos mostrar que é um isomorfismo, então a gente precisa mostrar que é bijetor. Então suponha agora que o f do x1, y1 seja igual ao f do x2, y2. A intenção é mostrar que f é injetora. Ora, se as imagens são iguais, então os elementos do domínio que nós estamos usando têm que ser os mesmos também. Ou seja, a gente quer mostrar que o par x1, y1 é igual ao par x2, y2. Então o que a gente faz? Bem, usa a definição da f. A f faz o quê? Ela isola o primeiro, depois multiplica por t a soma dos dois outros. Então x1 mais y1t, e do outro lado x2 mais y2t. Aí estamos diante de uma igualdade de polinômios. Aqui temos dois polinômios de grau 1. Lembrem-se que a incógnita do polinômio é o t. Aqui é um coeficiente, é um número. Aqui também é um coeficiente, é um número. Então, quando a gente vai trabalhar com igualdade de polinômios, que observo que nos exercícios vocês têm uma certa dificuldade, a gente faz o quê? Ora, se dois polinômios são iguais, então os seus respectivos coeficientes são iguais. Então, por exemplo, o coeficiente que é o termo independente, que não está multiplicando por t, esse termo independente, aquele que não está multiplicando pela incógnita do polinômio, eles sempre são iguais se os dois polinômios são iguais. Então eu tenho que x1 é igual a x2, é o que nós temos aqui. O coeficiente que está multiplicando o t, aqui é o x1 mais o y1, e aqui é o x2 mais o y2. Então esses coeficientes também são iguais. Portanto, x1 mais y1 é igual a x2 mais y2. Mas nós já tínhamos que x1 é igual a x2. Então, se o x1 é igual ao x2, eu cancelo dos dois lados dessa igualdade e obtenho que y1 também é igual a y2, que é o que temos aqui. Então, dessa forma, temos que o par é igual, os pares são iguais, né? x1, y1 é igual a x2, y2. Portanto, de fato, f é injetora. Vamos mostrar agora que é sobrejetora. Bem, pego um elemento no contradomínio e mostro que existe um elemento no domínio que é associado por ele por meio da f. Assim, f será sobrejetora. Então, considere um elemento no contradomínio. Ele é um polinômio de grau menor ou igual do que 1, e ele é escrito dessa forma porque ele é imagem da f. Então, naturalmente, existe um par em R2, tal que f desse par é igual a este elemento que eu peguei no contradomínio. Diga-se de passagem, é sempre possível escrever qualquer polinômio de grau 1 dessa forma, por isso que eu posso tomá-lo já escrito dessa maneira. Logo, f é sobrejetora, portanto, f é uma transformação linear bijetora, isto é, f é um isomorfismo. Proposição. Se f é um isomorfismo de um espaço vetorial U em um espaço vetorial V, então f a menos 1 é um isomorfismo de V em U. Vamos à demonstração. Bem, demonstração. Suponha V1 e V2 pertencendo a V, e f a menos 1 de V1 igual a f a menos 1 de V2, que nós vamos chamar de U. Bem, então quando eu calculo f de U, eu tenho V1, porque o f a menos 1 do V1 é o U. Mas quando eu calcular o f de U, eu também vou ter V2, porque f a menos 1 do V2 também é U. Ora, mas f é função, então f de U não pode ter duas imagens distintas. Então V1 não pode ser diferente de V2, portanto V1 é igual a V2. E assim f a menos 1 é injetora, porque se as imagens são iguais, nós conseguimos provar que os elementos do domínio que dão origem a essas imagens também são iguais. Bem, segundo passo. Suponha que U pertence a U. Então, existe V pertencendo a V, tal que f de U é igual a V. Sim, f é função, portanto está definida no U, que é um elemento do seu domínio. E, naturalmente, então vai ter um V no contradomínio, que é a imagem de U por meio da f. Bem, mas aí a gente calcula f a menos 1, aqui em V,
que vai ser f a menos 1 de f de u, que vai ser o próprio u. Então o u vai ser f a menos 1 de v, e assim f é sobre a ejetora. Por quê? Porque eu tomei um vetor no contradomínio da f a menos 1 e mostrei que vai existir um vetor no domínio da f a menos 1, que é o v, tal que o f a menos 1 de v vai ser o u que está lá no contradomínio. Isso é exatamente o que nos diz a definição de funções sobrejetoras. Bem, agora já foi provado que f a menos 1 é bijetora, né? Porque provamos que é injetora e sobrejetora. Vamos mostrar então que é transformação linear. Sejam V1 e V2 elementos em V. Então existem o 1 e o 2 em U distintos, tais que o f de U1 é o V1 e o f do U2 é o V2, pelo simples fato de que f é uma transformação linear bijetora. Então, naturalmente, se eu pego dois elementos distintos no contradomínio da f, eu tenho dois elementos lá distintos no domínio da f que estão associados a ele por meio da f, a eles por meio da f. Bem, logo, se eu calcular f a menos 1 do V1, eu vou estar invertendo esta relação, isso vai ser o 1. E se eu calcular f a menos 1 do V2, eu vou estar invertendo esta relação, isso vai ser o 2. Bem, portanto, a gente tem que f de U1 mais f de U2 é igual a f de U1 mais f de U2, assim, separado, né? Então, essa realidade aqui, sabemos que isso é verdade, isso vai implicar o seguinte. Bem, quando eu calculo f a menos 1 do V1 mais o f a menos 1 do V2, nós já mostramos aqui em cima que isso vai ser o 1 mais o 2. Como f e f a menos 1 são funções inversas, então f a menos 1 de f de u1 mais o 2 é exatamente isso daqui, é o 1 mais o 2, ou seja, é o que está no argumento dessa função. Bem, mas isso então vai ser igual a f a menos 1 de f de u1 mais f de u2, porque nós estamos considerando exatamente isso. F de u1 mais u2 igual a f de u1 mais f de u2. Então, isso de fato vai ser f a menos 1 de v1 mais v2, porque o f de u1, nós já argumentamos aqui, é o v1, e o f do u2, nós já dissemos que era o v2. Então, nós concluímos que f a menos 1 de v1 mais v2 é igual a f a menos 1 de v1 mais f a menos 1 de v2. Portanto, a primeira parte da definição de transformação linear é satisfeita pela transformação f a menos 1. Vamos então para a segunda parte. Por fim, sejam α pertencendo a R e V pertencendo a V. Logo existe um U pertencendo a U, tal que o f de U é igual ao V, isso já argumentamos que é o fato de que f é função, e desta forma f de alfa U é igual a alfa vezes f de U, que é igual a alfa vezes V, porque f é uma transformação linear. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular o que a gente quer, f a menos 1 do alfa V. Ora, o que é o f a menos 1 do alfa V? É f a menos 1 do f de alfa vezes u, né? Porque nós já mostramos aqui que essas coisas são iguais. Ora, essas funções são funções inversas, então isso dá o argumento dessa função, ou seja, dá alfa vezes u. Ora, alfa eu repeti, mas quem é u? U é f a menos 1 de v, basta você aplicar f a menos 1 dos dois lados dessa igualdade. Então, de fato, f a menos 1 de alfa v é igual a alfa vezes f a menos 1 de v. Portanto, cumpre-se a segunda parte da definição de uma transformação linear, e f a menos 1 é uma transformação linear. Já havíamos mostrado que é bijetora, então é uma transformação linear bijetora, portanto é um isomorfismo. Bem, uma observação. Devido a essa proposição, que mostra que quando existe um isomorfismo f de u em v, também existe um isomorfismo que haja ao contrário, então, que é o f a menos 1 de v em u, então dizemos que u e v são espaços vetoriais isomorfos, ou seja, eles são praticamente o mesmo espaço vetorial, porque a gente já falou que o isomorfismo ele preserva as operações, né? Preserva as operações, ele leva a adição de um espaço vetorial na adição do outro,
leva também à multiplicação de um espaço vetorial na multiplicação do outro, na multiplicação por escalar do outro, ou seja, eles são praticamente o mesmo espaço vetorial. Bem, vamos agora caracterizar espaços vetoriais isomorfos a partir de suas dimensões, mas vamos fazer isso no próximo vídeo.